Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais um podcast e para quem não sabe, todos os meses nós gravamos aqui um podcast sobre negócios. Nós falamos sobre vendas, falamos sobre gestão, sobre espiritualidade. O tema desse podcast é negócios com propósitos. Hoje vai ser uma edição diferente porque você é entrevistado. Explica aí, Ana. Oi, Como sim, que vai ser? Vamos ter uma entrevista hoje focada em vendas. Boa. Técnicas para ver se realmente sabe vender ou não, hein, Rafa? Legal, então é isso. Tem uma frase que a gente brinca bastante lá, né? Que tem vendedores e vendedores. Tem o vendedor que mata a cobra e mostra a cobra... O pau, não é? É, mata a cobra e mostra o pau. E tem vendedor que mata a cobra e mostra a cobra morta. Então... A Ana, pra quem não sabe, a gente trabalha juntos, ela é da comercial lá da Service Quality. Então aqui não tem erro, ou sabe ou não sabe, ou fala ou não fala. Ou faz ao vivo, né? Eu já Faz vim ao fazendo vivo. uma oração, falei, Senhor, ele não deixa ensaiar nada, gente. Falando ao isso. vivo, quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá? Bora, vamos lá. Partiu! Então a gente vai fazer algumas perguntas e vamos iniciar aqui. Como a inteligência artificial está transformando o processo comercial, Rafa? Boa, Isso então é bom, hein? vamos lá, esse tema é importante. Lembrando que, para quem não sabe, a Ana tá com algumas perguntas ali que ela separou para fazer para mim sobre vendas. Só tem perguntas sobre vendas aí ou tem outras coisas? É vendas. Só sobre vendas. Sobre vendas, hoje Então, focado. enfim, diz ela que tem algumas perguntas aí que eu não sei. Vamos ver o que vem por aí. Então, a primeira é sobre inteligência artificial. É, como que ela afeta aí o processo comercial, né? Boa. Bom, pessoal, então vamos lá. Inteligência artificial está muito em alta agora. E hoje não dá para a gente não tocar nesse assunto. Quem quer continuar vendendo bem, vendendo mais e vender melhor, precisa estar por dentro da IA. Hoje a gente precisa integrar a inteligência artificial no nosso processo de venda. Se a gente não conseguir fazer isso, dificilmente a gente vai conseguir ter escala nas vendas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que todos que trabalham com vendas precisam se inteirar sobre IA e precisa, de alguma forma, implantar a IA dentro do processo comercial da empresa. Senão, vai ficar para trás. É, e esse negócio de ficar para trás é tenso, né? Porque a gente conversa aí com contadores todos os dias e fala, cara, vocês me ajudam, porque contadores é muito antigo, né, Rafa? Uhum. A gente querendo ou não, Exato. tem uns que eles querem, mas ficam receosos, assim, com a tecnologia, né, Mai? Até pegando o gancho que você falou de contadores que são muito antigos, geralmente a galera mais antiga, eles têm um certo preconceito com esse negócio de robotização, de automação. Eu já tive esse preconceito também, mas sabe qual que é o lance? Que a IA, ela muitas das vezes é mais humano que um próprio humano. Por exemplo, você trabalha com vendas. É. Tem dias que você tá mal, não é? Você é ser humano. Exatamente. Agora a IA ela nunca tá ruim, pô. Vai ter dias que... Isso é verdade. Vai ter dias que vai ser... Depois o Léo vai ver isso, né? Vai ter dias que você vai dar aquela balançada no relacionamento, igual todo casal tem. E é normal, cara, faz parte. Aí você tá num dia ruim, pega um cliente bom, e aí, como que faz? É, não tem aquele ânimo, né? É normal, pô. Agora a IA não, a IA vai estar sempre ali, enfim, atendendo o cliente, né, da melhor forma possível. Então... A gente até deu um nome pra nossa, né, o Rafa, que a gente tá se verdade, integrando nisso, verdade. Qual que é o nome? A Jaque, não é? Jaque? Jade. A Jade. Qualquer coisa que acontece lá na empresa, né? Pergunta pra Jade. É. A Jade é a nossa IA lá. Tem isso também. Bom, vamos Boa. lá. Mas tem que tomar um cuidado, que por mais que tenha toda essa tecnologia, mas ela ainda não é um humano. Então tem que ter aquele toque ali de uma pessoa mesmo tá ali, né? Para o cliente sentir. Então, como equilibrar a automação e a personalização na abordagem comercial? Boa pergunta. Como que você boa pergunta. concilia isso para a pessoa não sentir que tá só com um robô ali? Legal. Bom, então tem que ter IA? Tem. Mas também a gente tem que definir um limite até onde a IA vai. Então, dentro do nosso processo de vendas, que tem lá abordagem, qualificação, apresentação de proposta, negociação e fechamento, dentro desse processo de vendas, a gente vai definir até onde a IA vai. Então, a IA ela pode fazer ali uma pré-qualificação do lead e uma abordagem. Aí você define que a partir daqui, um humano assume.
E, obviamente, que a IA ela precisa ser bem treinada. Né? Porque a IA nada mais ou menos é um robô que você treina ele para falar do jeito que você quer que ele fala, para usar as palavras que você quer que use, para usar a formalidade que você está acostumado a usar com seus clientes. Então, respondendo a sua pergunta, você precisa definir limite para a IA. Define limite. A IA vai até aqui, a partir daqui eu assumo. Desta forma, a gente vai conseguir conciliar bem e vai ter alta performance nas vendas. Top! Top! Vamos para a próxima, então. Como usar os dados para prever... essa aqui é boa. Eu vou até ler de novo. Você vai se identificando com algumas coisas que a gente passa. Eu me identifico, porque isso aqui é muito importante para um vendedor. É o Rafa, quem não sabe, ele está me treinando. E eu sinto muito isso, né? Como usar os dados para prever o comportamento do cliente e aumentar a conversão. Tem aquele cliente que ele é mais direto, tudo. Mas a gente vai vendo isso com o decorrer da conversa. Mas e antes, com os dados? Como que a gente consegue ver isso? Legal. Bom, dentro do comercial, dentro das vendas, dados, informações, é tudo. Né? Então, por exemplo, a gente precisa entender como que é o perfil do cliente, a gente precisa entender os interesses que o cliente tem, a gente precisa entender como é o perfil comportamental do cliente. A gente estava conversando, acho que hoje, sobre isso, se eu não me engano. Você falou, estou conversando com uma cliente aqui que ela é muito direta. Então, Rafa, a gente não pode enrolar muito, tal, rodear muito. Então, isso é importante. Então, respondendo a sua pergunta, antes de qualquer coisa, entender sobre o cliente. Então, todos os dados que a gente puder pegar do cliente, eu já cheguei a pesquisar o Instagram do cliente antes de falar com ele, para ver se eu já identifico alguma coisa, algum cenário. E vou mais além. Às vezes eu estou numa reunião com o cliente, no meio da reunião, porque a gente faz muita reunião através de videochamada, né? Sim. No meio da reunião eu pego o celular de forma rápida e pesquiso o Instagram para ver se eu encontro algum ponto ali, para entender o cenário, entender as características do cliente, entender o perfil dele, para eu ser de forma estratégica, não querer... por exemplo, passar alguém para trás, ou não, para ficar bom até para o cliente, porque se o cliente gosta que a gente seja direto, vamos ser direto. Se o cliente gosta que a gente seja mais detalhista, vamos ser mais detalhista. Então, na verdade, é para a gente tratar as pessoas como se como elas querem ser tratadas. Esse é o lance, né? Então, os dados, ele tem esse objetivo, fazer com que a gente consiga tratar as pessoas da maneira que elas querem ser tratadas. Bom, mas... de qualquer forma, então, independente de que cliente for, é interessante a gente sempre dar uma pesquisada antes, né? Boa, perfeito, exatamente. Né? Aí dá para colocar durante o meio da reunião, o cliente fala assim, Exatamente. Gostei de ver. Bom, isso aqui é uma coisa também que eu preciso da sua ajuda. Qual? Manda. Vamos ver qual que é essa. O consumidor, Rafa, você acha que tá mais difícil de convencer hoje em dia? Você acha que isso é do consumidor ou você acha que isso é da parte do vendedor? Essa questão. Essa é uma boa pergunta, hein? E tudo mais. Vou te falar uma coisa. Eu não sei se, de repente, algumas pessoas não vão concordar. Mas eu acredito que hoje é mais fácil a gente vender do que antigamente. Por quê? Essa é polêmica, né? Essa aí você atingiu. Porque a galera pode ser que vai ficar bravo comigo, principalmente os vendedores de hoje. Mas quem está comprando hoje, se coloque na posição de comprador agora, porque todo mundo compra enfim, todo dia tem um comprando e um vendendo. Hoje, quem está comprando, ele já tem muitos dados, muitas informações. Vamos dar um exemplo assim sobre carro, vai. Antigamente, as pessoas entravam numa loja, uma concessionária, perguntava tudo do carro para o vendedor. O vendedor tinha que saber hoje, antigamente, as características do carro. O quanto que o carro faz de 0 a 100 em quantos segundos, quantidade de cavalo, quantidade de airbag, quantidade disso, daquilo, potência. Hoje, o cara que está comprando o carro, ele sabe tudo isso já. Ele pesquisa antes, ele vai na loja, ele já sabe o que ele quer. Então, o vendedor hoje, ele tem que simplesmente ajudar a pessoa a comprar. Ajudar a pessoa a convencer ela que ela está tomando a melhor decisão. Agora, antigamente, não. Antigamente, você tinha que convencer que a pessoa precisava daquilo, convencer que aquilo é o melhor para a pessoa. Agora, hoje a pessoa, no final das contas, de modo geral falando, claro, a pessoa já sabe o que quer. Então, eu acredito que hoje é mais fácil a gente vender do que antigamente. Mas aí, para se destacar, a pessoa, ela sabe, mas, não tem só você vendendo ali, né? Boa. Tem os seus concorrentes. Exato. Como contornar em cima disso e não deixar aquela pessoa ir embora? Boa. Bom, aí entra sobre a gente conhecer bem sobre pessoas, né? Então, hoje,
Eu acredito que a gente já teve uma conversa assim uma vez, que você comentou, pô, eu preciso aprender contabilidade, eu preciso aprender isso, aprender aquilo. Aí eu me lembro que eu tinha falado uma coisa nesse sentido para você. Eu falei, Ana, quer saber de uma coisa? Cara, estude sobre pessoas, pô. Porque o que vai diferenciar a gente dos demais, né, e fazer o cliente escolher a gente para poder comprar um produto, um serviço, é a maneira que a gente se relaciona com ela, a maneira que a gente trata ela, é a empatia. Hoje a IA, ela pode ter a resposta para tudo. Mas tem uma coisa que a IA não tem e que a gente tem, é a empatia. Então, quando a gente fala com um cliente, a gente demonstra essa empatia de acordo com o cenário dele, de acordo com o que ele precisa, aí, sem dúvidas, vai gerar uma conexão e o cliente vai comprar de você. Mano. Pegou? As pessoas compram de... Pessoas, né? Amanhã você vai começar a vender mais, viu? Amanhã já tá feito. Bom, então... Ó a importância, né, de você saber dosar entre a IA, a tecnologia, e você saber utilizar aí também nós, né? O humano ali, que tá ali, a empatia. E todo mundo sabe, modéstia à parte, que o comercial é um dos mais importantes ali da empresa. Quem concorda, respira. Quem concorda, respira. E, enfim, precisa para entrar o cliente ali, é o comercial. Exato. E como lidar com a desmotivação de um time comercial? Que ali é mais delicado, cara. Eu tenho receio de falar umas coisas depois a galera acabar com a minha raça depois, sabe? Rafa, mas eu acho que eu tô precisando de uma polêmica, assim, pra dar aquela crescida, né? Mas, enfim. Primeiro, só pegando o gancho que você falou, que o mais importante de uma empresa comercial, eu concordo plenamente, assina embaixo, reconheço firma no cartório e tudo. Mas a Vitória... por exemplo, ela é financeiro, né? E às vezes a gente tem essa discussão, assim, mas... tal coisa é mais importante, é isso, é aquilo. E para mim, vendas é mais importante. Porque vendas, até um comentário, vendas resolve qualquer problema numa empresa. De repente tem pessoas que estão assistindo ou vai ver depois, que está com problema financeiro, está com problema com mão de obra, está com problema com funcionário, está com problema pessoal, está com problema com falta de recurso, falta de sistema, falta de tecnologia. Vendas resolve tudo isso, pô. Tá com problema com ação trabalhista, vendas resolve tudo isso. Então, assim... Todos os nossos recursos, tudo que a gente precisa vem das vendas. Então, quem está vendendo bem, com certeza vai ter mais condições de resolver os problemas. Então, realmente, não tem como a gente negar que vendas não é o departamento mais importante de uma empresa, né? Vixe, e é isso. Amanhã todo mundo na empresa. É isso. Todo mundo vende. Tchau, galera. Inclusive, lá na nossa empresa eu falo muito isso. Não sei se você ouve quando eu falo com os outros departamentos lá. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Eu uso exatamente essa frase. Todo mundo vende. Bom, agora vamos lá, respondendo a sua pergunta. Qual que foi mesmo que eu até esqueci? Como lidar com a desmotivação do time. Verdade. Porque se é o mais importante, que precisa daquela animação. Que o Rafael chega, bom dia, bom dia. Boa, verdade. Então vamos lá, esse assunto de desmotivação é um pouco complicado, por quê? O que eu acredito, tá? Inclusive, a gente tava brincando aqui antes de começar, você fez um comentário, né? Eu falei, cara, você falou, pô, o que eu não faço pela empresa, hein? Daí eu falei, não, Ana, na verdade você tá fazendo por você mesmo. Porque você vem desenvolvendo muito, você vem crescendo muito, enfim. E, na verdade, falando de desmotivação, isso está muito ligado porque as pessoas, elas trabalham para elas. Pô. Elas não trabalham para a empresa, elas não trabalham para o Rafael, ou para o líder, ou para o gestor. Então, a gente tem que fazer, cada um que trabalha na empresa, entender isso. Que tem pessoas que têm dificuldade. Cada um tem seus sonhos, seus objetivos, seus anseios, sua ambição. Então, assim, tem pessoas que trabalham para realizar um sonho, para poder viajar, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para proporcionar uma escola melhor para os filhos. Enfim, cada um trabalha por um objetivo pessoal. Então, como que a gente lida com desmotivação? Se a pessoa está desmotivada, na verdade, ela precisa entender o porquê ela faz o que ela faz. Então, essa pergunta é uma pergunta muito valiosa, sabe? Se de repente alguém tá assistindo, pô, estou desmotivado. Pergunte para si mesmo, por que eu faço o que você faz? Amanhã, quando você chegar, 8 horas da manhã no escritório, pô, por que eu faço o que eu faço? Alguma coisa tem. Tem muito a ver com um propósito também, Tem né? muito a ver com um propósito, perfeito. Agora, sim, uma coisa que eu aprendi, que não tem como a gente ficar ensinando uma pessoa a estar afim de fazer as coisas. Tem até um evento que eu fui do Caio Carneiro, ele fala muito isso, sabe? A gente pode ensinar técnica, a gente pode ensinar estratégia, a gente pode ensinar... trazer informações relevantes ao que a pessoa faz. Agora, ensinar a pessoa a estar afim, cara, não tem como. Da pessoa, né? Pelo amor de Deus, imagina se todo dia chega você, vamos, Ana, não desmotiva não, vamos embora, anima. Pelo amor de Deus, vai chegar uma hora que todo mundo vai perder a paciência. A gente pode te ensinar técnica, estratégia, processo, tecnologia,
Mas ensinar a pessoa a estar afim, ninguém merece, pô. Então, como lidar com a desmotivação? Primeiro, tenha objetivos na vida, tenha propósitos, como você falou, tenha sonhos. Mas não tenho sonho. Cara, começa a ir em lugares diferentes. Eu lembro quando teve uma época, minha mãe trabalhava numa concessionária de carro, eu ia lá só para poder ficar entrando dentro dos carros, sabe? Ficar olhando. Pô, porque isso aí você já começa a visualizar aquilo, você já começa a almejar aquilo também. Você ficava olhando lá os clientes comprando e tal. Falou, caramba, eu quero isso também para mim. Então, automaticamente, você já começa a fazer alguma coisa diferente. Então, para fechar, não tem como ensinar as pessoas a estar afim de fazer alguma coisa. As pessoas precisam ter uma certa ambição. Isso aí é massa. E você acha, como diretor da empresa, que você é um espelho, assim, em questão dessa motivação, a presença, o jeito que fala? Você acha que isso conta muito? Cara, assim, as melhores pessoas para dizer isso é a galera que está lá com a gente, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu procuro ser referência em todas as áreas da vida. Hoje é engraçado que, inclusive, eu estava vindo para cá ouvindo o áudio de um cliente, né? Que ele estava falando justamente isso. Pô, eu não sei se o jeito que eu estou cobrando os meus colaboradores aqui está certo. É um cliente que está com problema com mão de obra. Eu não sei se o jeito que eu estou cobrando está certo. Não sei se é correto eu ficar falando que a pessoa tem que fazer toda hora. Aí, resumindo, eu fiquei pensando sobre isso, eu ainda não respondi a pessoa que eu estava subindo aqui. Mas hoje, um líder de uma empresa, no fundo, sabe o que ele precisa ser? Um coach. Porque, antigamente, o dono de uma empresa, ele tinha que ser chefe mesmo. Antigamente, eu estou falando, tá? Chefe no sentido de mandar... Isso acabou, né? Acabou, pô. Hoje, o que é o coach que eu falo? Cara, é saber, como você falou, motivar, é saber incentivar, é saber ajudar a pessoa a ter um controle emocional. Quando a pessoa está em alguns momentos específicos, você saber contornar aquilo, saber lidar com a situação. Né, Rafa? Exatamente, pô. Exatamente. Senta aqui, vou conversar, filho. Vem aqui. Entendeu? Então, enfim, eu procuro estar bem comigo mesmo para automaticamente eu poder estar bem para ajudar as pessoas também. No final das contas, inclusive vendas é isso, é ajudar as pessoas, né? Então, no final das contas, eu tô ali hoje para ajudar todo mundo. Né? Top, resolver problemas, né? Resolver problemas. Falar em resolver problemas, quero que você conte uma experiência sua de uma venda assim que parecia impossível, cara, impossível, mas se você puxa aí, vai, quanto tempo que você vende já? Veio uma que você ficou desacreditado quando deu certo. Você fala, rapaz, realmente deu certo o que eu fiz aqui. Olha, eu tenho uma história legal, eu já até te contei isso, se eu não me engano. Quando eu estava começando ali como vendedor e tudo mais, né? Eu fui numa empresa em Campinas, uma empresa gigante. É uma empresa muito grande mesmo, tal. E aí eu agendei uma reunião com o dono da empresa, que é muito difícil chegar até ele, né? Aí eu cheguei lá meio que tímido assim, sabe? Aí cheguei lá, fiquei aguardando um pouco, tal, o pessoal pediu para eu esperar. Aí deu uns minutos, ele chegou, o dono dessa empresa. Aí ele me cumprimentou, prazer, tal. Aí ele falou, pô, vamos ali tomar um café primeiro, antes de subir para a sala de reunião? Eu falei, não, tranquilo, obrigado. Ele, então espera aí então que eu vou tomar. Me deixou lá sentado e foi tomar um café. Aí eu falei, caramba, o que eu fiz? O que eu tinha na cabeça? Aí a primeira lição, antes de chegar na resposta. Nunca rejeite um café de um cliente. Importante. Então, quem está ouvindo aí, café, na verdade, não é só o café, né? É relacionamento, é bate-papo, é conexão e, consequentemente, vendas. Bom, pois bem, aí depois eu me arrependi, eu falei, pensando bem, acho que vou aceitar um café assim. Fui, tomei um café, no café já saiu muitas ideias, já entendi o cenário, conheci um pouco mais a fundo, gerou muita conexão, depois subimos para a sala de reunião, e aí a gente chegou num impasse de valores, que eu acredito que muita gente tem dificuldade hoje de vendas, né? Mas faz por tanto, mas faz por tanto. Não, mas tem que ser tanto. Não, mas tanto eu não consigo. Foi nessa. Aí chegou uma hora que eu dei uma última cartada, daí eu falei, eu vou acabar perdendo. E enfim, o vendedor sempre fica naquela, né? E agora? Eu abro mais aqui, não abro. Se eu ser firme, eu perco a venda, não perco. Enfim, mas aí eu dei uma última cartada e tal. E eu achei que não ia dar certo, mas acabou depois de muito custo, a gente conseguiu fechar essa venda e já faz anos que essa empresa está com a gente. Você sabe quem que é, acredito eu. Então, assim, foi um case bem legal que a gente teve ali, que a gente passou pela circunstância e tudo mais.
E foi uma situação que me trouxe muitos aprendizados. Então, nunca rejeite um café do seu cliente. Importante. Aliás, você puxou o gancho até da outra pergunta que eu ia fazer, né? Que talvez não seja o maior, mas eu quero saber se tem o maior ou até outro. Qual o maior erro que você já cometeu nas vendas, vendendo, automaticamente que você aprendeu com ele? Tá. Ó, tem uma técnica que a gente usa que chama técnica de abandono. Você já conhece bem essa, né? E aí eu já perdi uma venda porque eu usei fora da hora essa técnica. Para quem não sabe, a técnica de abandono é quando você está falando com um cliente já faz um tempo e ele não te responde, ele não te atende, ele some. Aí você manda para ele uma mensagem. Por exemplo, olá Ana, tudo bem? Estou te mandando essa mensagem porque a gente se falou um tempo atrás, você comentou que estava com problema XYZ e que resolver isso era uma prioridade para você, porque se você não resolvesse, iria acontecer isso. Porém, com sua falta de retorno, eu acredito que isso deixou de ser prioridade para você. Sendo assim, estou encerrando a nossa conversa. Quero manter o contato contigo. Numa possível oportunidade, a gente retoma a negociação. Um abraço. Aí foi a facada no coração, hein? Mandei toda vez que eu uso essa técnica, 90% a gente acerta. Ou o cara volta, não, desculpa, tava o cara na correria, não consegui responder, mas Inclusive, eu quero sim. Tem uma cliente que a gente estava negociando hoje de novo, que quando você mandou, ela ficou pé da vida, é verdade, gente. Eu falei, é verdade. Rafael, vem ler aqui, Rafa, o que essa cliente falou. Mas depois deu bom, né? O quê? Pois você reverteu de novo, cara. E tá lá com a gente. E tá lá com a gente. Então essa técnica é boa, porque ou o cara, ele some de vez, né? E fala, não, realmente, eu não tô no momento agora, obrigado. Ou já nem responde, você já entende como perda. Ou ele aparece de novo. Não, cara, eu não respondi por conta disso, mas eu tô interessado sim. Então essa técnica é muito boa. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, uma negociação eu usei essa técnica no momento errado. O cara tava passando por problemas pessoais. E realmente ele não conseguia responder, nem me atender. Enfim, aí eu mandei essa técnica e foi a gota d'água. Ele falou, cara, esse vendedor tá de brincadeira comigo, velho. Aí depois ele respondeu, falando que não tava respondendo problemas pessoais, tal, que não gostou da postura, que encerra. Aí eu acredito que se eu não tivesse mandado essa técnica, a gente poderia ter fechado o negócio. Então eu fico com essa história aí. Com certeza deve ter mais, porque vendedor, a cada 90 não que toma, é 10 sim. Então tem muito mais história que, enfim, se a gente for parar pra contar, tem muito mais não do que sim, né? Mas pra quem anotou agora, que deu pause ali no vídeo, vai ficar gravado, anotou pra usar com eles agora. Querendo ou não, a gente usa isso no escuro. Porque são pessoas e pessoas, né? Como que você pode falar ali que... como que você ia saber que o cara tá passando por isso e ele não te fala? Eu acho que é mais fazer uma terapia, falar assim, aguenta aí os breaks que você vai levar. Exato. Porque como que a gente consegue saber essa hora? Sendo que o cliente some, não responde. É assim, ó. Por exemplo, é igual quando você apresenta uma proposta para um cliente, o cliente fala assim, vou ver com o meu sócio, vou ver com a minha esposa. Aí você fala, caramba, por que eu não sabia, eu não descobri antes, né, que ele tem sócio ou que tem que ver com a esposa? Porque a gente não pergunta. Então, respondendo a sua pergunta, onde eu quero chegar? Que nos primeiros contatos que a gente tem com o cliente, o nosso papel é gerar uma conexão com o cliente, é fazer uma abordagem antes de qualquer coisa, né? De uma forma que gere o interesse da parte dele, o desejo de conhecer, de saber mais sobre o produto e serviço. E também, o nosso objetivo é fazer perguntas para entender o cenário dele, fazer perguntas para entender o que ele precisa, o que ele quer, quais são as consequências que ele vai ter caso ele não comprar seu produto ou serviço. E com essas perguntas você já consegue mapear um cenário. Às vezes, com essas perguntas, você já identifica algum cenário de algo que pode acontecer lá na frente. Então, ou seja, o objetivo é saber fazer boas perguntas. Mas é óbvio que mesmo assim pode acontecer imprevisto, pode acontecer algumas coisas. A gente já teve clientes até que faleceu, a gente chegou a ligar para ele. Acho que você já pegou um caso assim também, né? Já chegou a ligar, outra pessoa falou, faleceu, total. Aí não tem o que fazer mesmo. Pelo contrário, aí é o momento de a gente criar uma conexão também. Empatia. Criar empatia, exatamente. Porque vendedor não pode ser só interesseiro, né? Porque senão, enfim, acaba não vendendo para ninguém. E aí vendedor que vende só uma vez para um cliente, na verdade... Ele não vendeu, ele tirou um pedido, né? Porque nunca mais... é atendente, né? Exatamente, é atendente, porque nunca mais o cliente volta. Então, quer saber se a pessoa é um vendedor top ou não? Quando ele tem clientes que compram mais de uma vez com ele.
E se tiver clientes que indica, nossa, aí ele é sensacional. Oh, top demais. E bom, estamos aí vendendo, a gente fez a qualificação, porque tem toda como que fala? É o funil, né? É, o processo de vendas, boa. Tem todo o processo. Na hora do fechamento, tem alguma técnica no fechamento que você considera infalível, assim? Não, se eu te falar, você não vai acreditar. Eu não vou mesmo. Vamos ver. Então você quer saber uma técnica de fechamento. Sabe uma técnica de fechamento top? Infalível. Quando eu falo isso, tem pessoas que que imagina que eu vou tirar um coelho dentro da cartola. Na verdade, a técnica de fechamento é uma pergunta tipo assim, você prefere pagar no crédito ou no débito? Em qual e-mail eu posso mandar o contrato? Isso é uma técnica de fechamento. Quando eu falo isso, tem pessoas... Ué, isso é uma técnica? Sabe por quê? O fechamento, nada mais, nada menos, é a gente conduzir o cliente para o pagamento. A venda acontece antes. É na abordagem, é na conexão que você vai criar com o cliente, é empatia mesmo, como você disse, é no levantamento de necessidades, é no levantamento de consequências que o cliente tem se ele não comprar de você, é você levantar o limite financeiro, se de fato ele tem condições para poder comprar pelo seu produto ou serviço, é levantar se ele é o tomador de decisão e é levantar se isso é urgente para ele, se ele quer agora, se é nesse momento que ele precisa do produto ou serviço. Levantou tudo isso? Não tem técnica de fechamento. Se você levantou tudo isso, está de acordo, o fechamento é conduzir o cliente. Mas não é, e aí, vamos fechar? Não é assim também. Não é uma pergunta, é uma afirmação. É. Crédito ou débito? É, exatamente. Para não falar que não tem técnica nenhuma, na verdade, isso chama técnica ou, né? Ou isso ou aquilo. Então, é débito ou Pix. Entendeu? Então, ou seja, a venda já aconteceu. Entendeu? Agora esse negócio, e aí, vamos fechar? Aí é uma pergunta ultrapassada, que aí o cliente pode falar não e ferrou tudo. Então, o fechamento nada mais, nada menos, é a gente conduzindo o cliente ali para os próximos passos. Entendi, mas dentro disso aí, tem uma questão que dói na gente, vendedor, para saber, tá na ponta da língua, é a questão da objeção. Como contornar as objeções. Eu até coloquei aqui 2. Não, coloquei 3, que eu acredito que muita gente vai se identificar e que são, acho que os tópicos. E, cara, se você não souber responder isso por experiência própria, já tá na ligação, fala, sei falar, o que eu faço? Quando ele fala assim, tá caro, seu preço pra mim fica inviável. Boa. Vai, contorna essa primeiro, que eu vou te passar as outras. Boa. Bom, então primeiro, assim, é interessante até quem tá assistindo, quem vai ver depois, entender o que é uma objeção. Objeção nada mais, nada menos, é uma etapa que acontece antes da venda. Então imagina que eu estou vendendo para você e você traz uma objeção. É como se você colocasse uma barreira aqui entre nós, que aí eu tenho que contornar essa objeção tirando essa barreira, para a gente poder fazer negócio. Pode ser que você venha com outra objeção, você colocar outra barreira. Eu tenho que contornar essa objeção para derrubar essa barreira para a gente fazer negócio. Tem clientes que colocam muitas objeções, né? Estranho é quando o cliente não coloca nenhuma objeção, né? Aí a gente fica até desconfiado. Né? Então, objeção nada mais nada menos são esses obstáculos. Dentre elas tem as mais comuns, como tá caro, vou pensar, enfim, qual que você falou agora? A primeira que eu coloquei aqui é tá caro. Tá seu caro. preço é inviável para mim. Legal. Primeiro é interessante a gente saber que virou um hábito das pessoas pedir desconto. Né? Então, não, tá caro, melhora esse valor para mim. Por exemplo, ontem eu fui no estádio, assisti o jogo do São Paulo e Santos, que inclusive o meu tricolor deitou, como sempre, né? Aí, cara, eu tava com um amigo... Tá liberado. Eu tava com um amigo que ele foi comprar salgadinho, coisa lá dos ambulantes lá. Aí, pede, não, isso aí tá muito caro, faz isso. Cara, virou um hábito, todo mundo pede desconto, né? E também as pessoas sabendo disso, automaticamente já colocam o preço do produto e serviço um pouco acima para ter margem para negociar. Primeiro ponto é entender isso. Agora, quando o cliente fala que tá caro, a gente tem que entender também se ele tá falando isso só por falar, né? Vai que cola, né? Qualquer coisinha que eu conseguir aqui já me ajuda. Ou se de fato ele está comparando o seu produto ou o seu serviço com outra coisa que fez ele chegar nessa conclusão. Então, assim, o cliente falou que está caro. Como a gente descobre qual é o cenário dentre esses que eu falei? Perguntando. Então, por exemplo, Ana, quando você diz que está caro, você está se referindo caro exatamente ao quê? Com o que você está comparando? Essa pergunta
Se o cara estiver falando por falar, ele já vai cair do cavalo. Ele vai gaguejar, não vai saber nem te responder. Tanto é que a gente faz isso lá e às vezes quando a gente pergunta dessa forma para o cliente começa a falar nada com nada. Enfim. E você percebe que, na verdade, às vezes ele nem quer comprar, entendeu? Aí ele fala que tá caro, né? Só para poder arrumar um motivo para poder falar não. Que às vezes ele cria uma conexão com você e ele fica até sem jeito de falar não. Aí ele fala que tá caro só para dar um migué. Então, a primeira pergunta a se fazer é essa, né? Então, caro com relação ao quê? Aí, dependendo da resposta do cliente, cabe a você colocar para ele o porquê que o seu produto ou serviço é mais caro. Porque eu não gosto de vendedor que fica se defendendo de preço. Ah, não, mas na verdade não está caro não, é isso, é aquilo. Não, cara, tem que assumir. Se o seu preço do seu produto ou serviço não é mais barato, assume. Fala, realmente, Ana, nós não somos hoje a empresa que tem o menor preço. Devido nós termos isso. Aí é o momento de você apresentar seus diferenciais. Agora, não adianta também você ter um preço acima da média do mercado e não ter nenhum diferencial, não ter nenhum benefício. Aí é óbvio que o cliente vai comparar e vai acabar comprando em outro lugar. Então, é saber fazer as perguntas certas para contornar essa objeção e saber apresentar os reais benefícios e diferenciais do seu produto e serviço. Dessa forma, você termina falando assim para o cliente. Cliente, de acordo com esses diferenciais, esses benefícios que eu te apresentei, você não acha que vale a pena você pagar um pouquinho acima para ter todos esses diferenciais aqui? O que é melhor para você, preço ou qualidade? Aí com essas perguntas a gente vai já derrubando essas barreiras que são as objeções. Aí já coloca na cabeça dele e faz o cliente pensar, né? Exatamente. Também, ou se ele for cotar em algum outro lugar, fazer algum outro orçamento, já Exatamente. sabe o diferencial. Então é muito importante numa negociação em si, né? Não só num controle de objeção, mas a gente apresentar os diferenciais que a gente está oferecendo. Boa. Sabe o que é interessante, Ana? Por exemplo, tem uma pesquisa que diz que 7 a cada 10 pessoas preferem um produto ou serviço melhor. Elas preferem pagar mais caro por um produto ou serviço melhor. Ou seja, 7 a cada 10 pessoas preferem pagar mais caro de um produto ou serviço melhor. Então, ou seja, se essa pesquisa está dizendo isso, cabe a nós fazer o cliente entender que a nossa opção, seja produto ou serviço, de acordo com o que nós vendemos, é melhor. Por isso que é um pouco mais caro. Né? Então, é muito difícil a gente encontrar o melhor produto. É muito difícil, é praticamente impossível a gente encontrar o melhor produto e o melhor serviço sendo mais barato. Não dá, a conta não fecha, não é verdade? Não dá. E fica aquela famosa frase, né? O barato sai caro. Exatamente. Cabe a gente fazer o cliente enxergar isso também, né? O barato sai caro. E também tem a clássica, né? Vou pensar e te aviso. Essa é boa. Mas cliente diz, não. Eu vou pensar, vou conversar aqui com o meu sócio, depois te aviso. Essa é boa. Eu confesso que eu, quando estou na posição de comprador, às vezes entra naquilo que a gente conversou. Eu não quero... Eu fico sem jeito de falar não às pessoas, porque como eu sou vendedor, eu me coloco no lugar da pessoa. Aí, às vezes, eu uso essa também. Pô, vou pensar, depois te dou um toque e tal, depois te dou um retorno. Mas, na verdade, a decisão já está tomada. Nunca mais aparece. Enfim, é uma forma de sair da situação, né? Mas, então, você que vende um produto ou serviço e o cliente fala para você, pô, vou pensar, depois te dou um retorno. O que você pode perguntar para eles? Pode perguntar assim, Ana, maravilha, fique à vontade, concorde com o cliente, tá? Porque tem muito vendedor que fica discordando do cliente. Mas não, Ana, pô, se você pensar, você vai perder essa oportunidade. Ana, se você não decidir agora, nossa, quando você coloca essa pressão no cliente, já era, filho, isso aí é coisa de amador. Então, como que um vendedor profissional, um vendedor especialista faz? Ana, concordo com você, faz muito sentido você querer pensar. Eu, no seu lugar, também pensaria, porque se trata de uma decisão importante. Mas, geralmente, quando os clientes dizem que vai pensar, significa que às vezes o produto não consegue resolver ou atender a dor, o problema ou a necessidade do cliente. Esse é seu cenário, Ana? Aí você deixa o cliente responder. Porque às vezes ele fala que vai pensar porque, na verdade, ele não está vendo o seu produto ou serviço resolvendo o problema dele. Aí ele falou que vai pensar. Se for esse o caso, ele já vai falar. Aí outra pergunta você pode fazer, Ana. Outro motivo que faz os clientes pensar é sobre o prazo que eu estou te oferecendo aqui, o prazo de pagamento. Esse prazo atende o que você precisa, Ana? Ou fica apertado esse prazo para você? Já é outra coisa. Se o problema não for o prazo, ele fala, não, cara, o prazo está tranquilo, o prazo me atende. Isso não é um problema para mim. Aí você deixa por último a pergunta que geralmente é a mais importante. Bom, e por último, Ana, o que faz os clientes pensar
também, muitas das vezes, é quando o orçamento acaba não ficando dentro, os valores, os preços acabam não ficando dentro do seu orçamento. Esse é o seu cenário? Aí, se o problema for esse, o cliente vai falar. Quando ele diz que vai pensar, às vezes é um desses 3 motivos. Às vezes ele não quer falar que ele está duro, pô, que ele não tem dinheiro para pagar. Ele não quer falar isso. E só nisso que você está falando, você já induziu umas 3, 4 vezes o cliente voltar a ver o cenário dele, né? Exato. Nossa, tô passando por isso, isso e isso. Aquele Exato. bate a sopra. Bate a sopra. E para fechar com chave de ouro, você pode falar, Ana, mas se você não resolver isso agora, como que você vai estar daqui 3 meses? O problema que você está hoje, será que ele não vai ter dobrado de tamanho? Será que você não vai estar num cenário XYZ, que aí vai ficar mais difícil de resolver? Então você começa a trazer esses cenários para o cliente do que pode acontecer com ele se ele não tomar a decisão hoje. Então, na verdade, de certa forma, a gente faz perguntas para fazer o cliente pensar, refletir e tomar a decisão. É exatamente isso. Como que uma coisa puxa a outra, né? Então, a gente falou aqui da inteligência artificial que está dominando, né? A gente falou em relação à objeção, a fechamento. E a gente falou muita coisa aqui englobando vendas. Mas para quem está iniciando agora, porque vendas também, querendo ou não, Rafa, é na prática, né? É necessário ter alguém te auxiliando, mas é na prática, igual você falou pra mim, Ana. Você tá pronta, mas você tem que treinar, cara, na prática. Boa. Mete a cara e vai. Pra quem tá começando agora, que conselho você daria? Um vendedor. Boa. Que como você disse que a pessoa trabalha para ele, não importa se é um vendedor de loja, um vendedor de serviço, é um vendedor que ele vai querer fazer o salário dele. Um conselho que você daria? Legal, boa pergunta. Bom, primeiro, eu vou até quebrar um paradigma aqui. Muitas pessoas pensam diferente. Por exemplo, a gente já falou sobre isso, vou até te perguntar, mas eu já sei sua resposta. Será que é a última pergunta? Ai. Eu acho que você vai puxar o gancho da Será? minha última pergunta, que é meio polêmica, hein? Bom, o que eu ia te perguntar... Junto? Não, vai responder, você responde tudo junto. Então vai, você quer perguntar? Eu vou perguntar. Aí, vamos ver se é a mesma, então. Eu tô achando que ele ia responder Vamos ver. tudo. É a minha última pergunta, eu não acredito. gente. Qual que é? E disso, eu conheço vendedores mais velhos também. Minha mãe é vendedora. Gente, minha mãe, ela vende travesseiro de pedra, se você quiser. Ela vende, cara. Ela é uma mega vendedora, assim como conheço outros vendedores também, que fui vendedora minha vida. 22 anos. Minha vida inteira, minha vida. Mas eu fui vendedora aí uns anos e nunca consegui chegar no pé dela. E eu tinha esse pensamento, cara. Eu vou dar uma moral aí até entrar na Service Quality, né? Eu tinha esse pensamento. Vendas, Rafa. Você acredita ser dom? Ela falou mesmo essa pergunta. Era essa? Eu ia entrar nisso, cara. Vendas, então você tá vendo? A gente tá em sintonia. Boa. Bom, então vamos lá, vamos pegar o gancho disso tudo, né? E a gente tá entrosado, isso é bom, hein? A gente tava preocupado, né, sobre como que ia ser. Eu falei, deixa fluir, ó, como a gente tá entrosado. Então, assim, vendas, pra mim, é técnica, não é dom. Rafa, mas é dom, tal. Cara, a gente pode pegar uma pessoa que, às vezes, não é tão extrovertida e a gente pode ensinar essa pessoa técnicas, estratégias, gatilhos, processo de vendas, que é o funil de vendas, e essa pessoa ela vai vender muito bem. Aliás, vou até mais além, tá? Antigamente as pessoas falavam que quem era bom vendedor era aquela pessoa falante, né? Que fala demais. Você vê uma pessoa que fala demais, olha lá, vendedor. Hoje as coisas estão tão mudando que um vendedor que acaba se destacando é o que sabe ouvir o cliente. É o que ouve mais e fala menos. Como isso? É o que faz perguntas, é o que sabe fazer perguntas. Então aquele cara falando, a galera na verdade não está suportando mais esses caras. Então aquela pessoa que, um vendedor bom é um vendedor que sabe fazer boas perguntas. Então aquela pessoa que sabe fazer boas perguntas e ouve mais o cliente, com certeza essa pessoa vai entender melhor as necessidades do cliente, vai conseguir ser mais assertivo na apresentação do produto ou serviço. Então, respondendo a sua pergunta, que é polêmica, muita gente acredita que é dom. Para mim, vendas é técnica, não é dom. Então, vendas não é dom, vendas é técnica. Qualquer um pode vender. Qualquer um pode vender. Desde que queira aprender, desde que queira estudar vendas, técnicas, gatilhos, processos, tecnologia, agora que a gente está falando sobre IA. Se a pessoa mergulhar nisso, ela consegue aprender a vender e ela consegue ter resultados, ter alta performance. Eu vou até falar aqui, olha, isso aí puxou
Olha como que fica no nosso subconsciente, né? Quando eu entrei lá, o Robert foi fazer ainda a minha integração. E lá tinha uma frase, não sei se foi vocês ou se é do próprio Robert que montou aquilo lá, eu acredito que não. Mas tinha lá que fala, se um vendedor estudar o que um médico estuda medicina, ele vai ser o mais novo milionário. Exato. Essa frase é verdade, porque assim, a galera não acha que vendas é simplesmente apresentar um produto e toma. Na verdade, é como a gente estava falando aqui, vendas não é só isso. Vendas não é você, às vezes, ajudar uma pessoa apenas uma vez. É ajudar ela de forma recorrente. É quando essa pessoa lembra de você, quando essa pessoa indica você. É um negócio mais além. E tudo é vendas. A diferença é o que você está vendendo. Tem pessoas que vendem um produto com uma margem maior, tem um ganho maior. Tem pessoas que vendem serviços em alta escala, aí tem ganhos maiores. Mas, em resumo, é vendas. Um advogado, para ser advogado, ele estuda lá 4 anos, tem que estudar para caramba. Não sei se é 4 ou 5, nem sei. Tem que estudar para caramba para passar na OAB, né? O médico, então, nem se fale. Enfim, muitas profissões tem que estudar para caramba. Aí o cara quer ser um vendedor e não quer estudar nada, né? Então, enfim, tem que estudar muito sobre pessoas, tem que estudar sobre o processo de venda, sobre técnicas, estratégias, gatilhos, enfim. Porque senão não tem jeito. Aí até pegando num gancho na pergunta que você tinha feito anterior, né? Do conselho. Do conselho. Bom, eu acredito que uma pessoa que está começando hoje, antes de qualquer coisa, ela tem que ter uma certa ambição, sabe? Ela tem que... Primeira coisa, eu quero ser vendedor. Tá, mas para quê? O que você quer? Onde você quer chegar? Sabe por quê? Porque ser vendedor é cansativo. Ser vendedor, às vezes, você tem que fazer algumas tarefas que não são tão legais. Ser vendedor, você tem que ser muito constante, repetitivo. Se você não tiver uma ambição clara e forte, você desiste, você desanima, você para no meio do caminho. Por exemplo, eu tenho que fazer 100 ligações hoje. Na 40 já parou, já desanimou, já cansou, já se distraiu com outra coisa. Entendeu? Então, a primeira coisa é ter uma ambição. E como que a gente consegue ter uma ambição forte? Cara, é a ambiência, né? Ou seja, é o ambiente que a gente frequenta, é conversar com pessoas que já chegaram ou estão no lugar onde você quer chegar. Enfim, aí você começa a visualizar coisas diferentes, aí você começa a querer aquilo, né? Então, o primeiro conselho que eu dou é isso, é ter uma ambição muito clara e forte. E o segundo conselho é estudar sobre pessoas. Então, ainda eu não estou falando sobre estudar sobre o produto ou o serviço que você vende, é estudar sobre pessoas. Principalmente com o IA, essa tecnologia vindo, eu acredito que a gente tem que ser muito bom em entender sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre postura, sobre rapport, que a gente fala muito sobre isso, para poder criar conexão com pessoas, empatia com as pessoas, para aí sim a gente conseguir depois vender. Então, quando a gente fala, tem pessoas que... Outra pergunta polêmica... você achou que eu não ia te fazer nenhuma pergunta? Lá vai. Uma pessoa que vende um produto, você acha que ela vende qualquer coisa? Agora eu te peguei, né? Então, uma pessoa que vende, não sei, um produto ou um serviço específico, ela vende qualquer coisa na mão dela, você acha que ela vende? Nossa. Assim, do nada, se ela vende... Não... eu acho que não. Acho que não. Antigamente vendia. Mas hoje realmente não muda. Por quê? Porque o perfil de pessoa que compra um produto barato é diferente de um perfil de pessoas que compram um produto caro, que a gente chama de high ticket, né? E como é perfis de pessoas diferentes, a forma da gente lidar com cada pessoa é muito diferente. Por exemplo, a gente tem alguns clientes lá que trabalham com negócios imobiliários, né? Que são corretores de imóveis. Aí tem pessoas que vendem imóvel de alto padrão e imóvel ali de baixo, médio padrão. Cara, o público é diferente, a forma de chamar atenção é diferente, a forma de dialogar, de conversar, de apresentar é diferente, a forma de a gente se comportar para esse tipo de cliente é diferente, muda muita coisa. Então, o segundo conselho é sobre isso, é conhecer pessoas, porque de acordo com o perfil de cliente que você quer abordar, que você quer vender para ele, você tem que ter um comportamento, um padrão diferente, porque senão não dá conexão, não dá liga e a pessoa não vai comprar de você. Então, na verdade, eu vou parar nesses 2 conselhos, senão a lista é grande. Mas, então, o primeiro que eu falei mesmo é sobre ambição.
E o segundo, conhecer sobre pessoas. Aí o restante, você vai aprender sobre produtos, vai aprender sobre serviço, mas vai ser só uma consequência. Mas então, quem entende e estuda pessoas, vende qualquer produto. Aí vai muito do perfil dela. Vai muito do perfil da pessoa. Por exemplo, vamos colocar uma pessoa que vende... Igual uma vez eu fui pra praia lá. Aí eu vi umas casas lá de, por exemplo, 10, 15, 20, 30 milhões. Geralmente, quem compra esse tipo de imóvel... a pessoa que ele conversa é uma pessoa que tem que dar liga, tem que dar conexão. Então não é qualquer pessoa, por mais que ele estude o perfil de cliente, mas não é qualquer pessoa que colocar lá vai conseguir vender. Por quê? Às vezes quem está comprando, e corretor, se tiver algum corretor nos assistindo, vai se identificar com isso. Corretor, às vezes, acaba sendo muito injustiçado, porque quem está comprando ou vendendo um imóvel, na hora de pagar a comissão para o corretor de imóvel, dependendo do perfil da pessoa, ele vai falar o quê? Cara, é muito dinheiro para esse corretor. Não vamos tentar pular esse corretor, vamos tentar tirar ele fora, é muito dinheiro. Por que isso? Porque, cara, não gerou conexão, entendeu? Então, ou seja, é claro que vai muito, dando um exemplo, né? Vai muito do comportamento, vai muito da mentalidade que esse corretor tem. Não necessariamente esse corretor tem que ser milionário, tem que ser rico também, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de postura, de comportamento, de saber conversar com essas pessoas, de falar a mesma língua, de estar numa mesa como essa, conversando com um perfil de cliente potencial, que às vezes é um cara milionário, saber se comportar com esse cara, entendeu? São posturas diferentes. Posturas, né? Exatamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, mesmo que a pessoa seja especialista em pessoas, pode ser que não dá certo ela vender qualquer tipo de produto, porque tem vendas que é muito complexa, tem vendas que ela é muito técnica, sabe? Por exemplo, quem vende equipamentos de robótica para a indústria, às vezes você tem que conhecer, é uma venda muito técnica, então você pega um cara que às vezes não é tão técnico, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, tem que conciliar o perfil, tem que conciliar conhecer sobre pessoas, tem que conciliar estratégias, gatilhos e conciliar também as características ali de quem você está falando. Deu para entender? Deu para entender. E você vê que venda não é algo simples, né? Exato, assim. Exato. Até pegando o ganchinho só para fechar, Ana, por exemplo, às vezes pode ser que eu vou falar com um cliente que se eu continuar negociando com o cliente, pode ser que o cliente não compre de mim. Mas às vezes, se você falar com o cliente, vai dar bom e vice-versa. Por quê? Mesmo eu conhecendo sobre pessoas, mas às vezes você vai ter um perfil que vai bater mais com aquele cliente, diferente do meu. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta de uma forma melhor. Deu para entender? Deu para entender e top demais, Boa. Hein? Quem assistiu até o final tá um vendedor formado já. Já pegou bastante coisa. Já deu para pegar isso aí. Rafa, top. Foi muito bom o papo. Muito legal aprender com você. Eu convivo com o Rafa todo dia, né? Então, todo dia é uma coisa nova, uma coisa diferente. Ele fala, pegou? Como você fala? Pegou... Você fala de um jeito diferente. Não, mas isso aí deixa pros bastidores, né? Que tem coisa que eu falo lá que é complicado, né? Pegou um negocinho, pegou a dica, não pegou fala a visão. Não fala a parte ruim também, não. Deixa o pessoal achar que eu sou um cara top lá. Não fala que eu sou chato, não, hein? Top demais, Rafa. Obrigada, viu, pela oportunidade de novo de estar aqui. Boa. Tá te entrevistando. Muito bom, muito conhecimento. Pra cima. Bom, é isso, pessoal. Então, estamos encerrando aqui mais um podcast. Foi bom hoje a gente falar sobre vendas. Então, é o assunto que eu mais falo no meu Instagram mesmo. Todos os dias a gente posta um conteúdo sobre vendas. Já faz quanto tempo você está lá com a gente, Ana? 1 ano já. Fez 1 ano que a Ana entrou lá com a gente já. Aprendeu muito? Desde você entrou lá? Demais, pagando com a língua, viu? Em Boa. tudo, viu? Então é isso. Às vezes a gente acaba... Por isso que conhecimento nunca é demais. A gente só sabe tudo quando a gente descobre que não sabe nada. Né? Então, é algo assim, que ninguém tira de nós, é algo né, que ninguém Rafa? tira de nós. Eu tenho muito que aprender ainda, mas o mais importante é a gente compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Com certeza a Ana tem muito que compartilhar com outras pessoas. Ela vai ajudar muitas pessoas ainda também. E a vida é assim, é compartilhando informações, aprendizados e, na verdade, não faz sentido a gente chegar ao topo ou crescer sozinho. A gente precisa ter pessoas ao nosso lado. E é por isso que a gente está aqui, inclusive, gravando esse podcast, gerando conteúdo para poder contribuir de alguma forma com vocês. Certo? Então é isso. Tamo junto. Fechou. Obrigado, Ana. É nóis. É Valeu, nóis. pessoal. Tamo junto. Obrigado Tchau, a tchau, todos. gente. Valeu.